Pois é, tá vendo só a gente falando aqui sobre a importância da tireoide. Você aí, prestando atenção no seu dia a dia, já consegue identificar, de repente, alguma das características, alguns dos sintomas que a gente falou aqui, que possam requerer uma atenção? Porque assim, né, a gente vai no dia a dia e vai dizer, tem um negócio que está me incomodando. Vamos procurar um médico, porque às vezes ela, apesar de precisar da fala, né, Célia? Apesar de precisar da fala, apesar de estar sentindo já algum tipo de dificuldade, levou um tempão para buscar um médico. Aí já estava com um nódulo maior. E agora ela ainda quer saber de você se ela tem hiper ou hipotireoidismo. Dá para saber? O que acontece? Quando foi feito o diagnóstico do nódulo da tireoide, eu não sei se talvez ela tivesse, junto com o nódulo da tireoide, hipotireoidismo. Porque você pode, como nós estávamos comentando, você pode ter o nódulo e a sua tireoide funcionar bem. Só que você pode ter o nódulo e ela funcionar, ela estar deficiente, ou seja, você ter o hipotireoidismo. Mas uma coisa nós temos certeza agora, Célia, você tem hipotireoidismo. Porque como você tirou, quer dizer, a sua tireoide foi retirada, né, com a tireoidectomia, com a cirurgia, então hoje você não tem mais a glândula produzindo os hormônios. Então você precisa fazer a reposição hormonal, né, com o que a gente chama de hormônio natural sintético. É como se fosse o seu hormônio, mas feito em laboratório. Então, a grande questão é essa. Agora, você tem que fazer uso contínuo dessa medicação. E até nós estávamos conversando que a Célia, em alguns momentos da vida dela, ela deixou de usar a medicação. E esse hormônio, ele é fundamental, como nós estávamos dizendo, para o seu funcionamento adequado. Então, se você deixa de usar a medicação, isso com certeza vai lhe fazer falta. E aí esses sintomas todos voltam, de cansaço, desânimo, de rouquidão, você fica inchado. Então isso é muito grave. Não pode deixar de tomar a medicação que é colocada. E tem que usar de uma maneira regular, porque às vezes a pessoa viaja, não leva, fim de semana esquece. Isso atrapalha demais o tratamento. Jucinéia quer dizer então que apesar da importância dessa glândula, né, dela ser tão fundamental para o nosso organismo, ela pode ser retirada? A gente pode viver sem ela? Sim, mas a gente vive sem ela, só que com uma reposição. Porque se a gente não fizer a reposição, nós vamos ter sérios problemas, inclusive, né, risco de morte. Né? Então, a partir do momento que você retira a sua tireoide, você realmente tem que ter esse comprometimento e saber que a reposição hormonal ela tem que ser feita para o resto da sua vida de uma maneira regular. Pergunta de telespectador para você. Você falou que um dos sintomas, né, possíveis quando a gente tem algum problema aí na tireoide é a questão do cansaço. Mas, cansaço, esse estilo de vida atual que a gente tem, né, cidades mais complicadas, trânsito, estresse, como diferenciar um cansaço, que ele pode ser um cansaço natural dessa correria do dia a dia, de um cansaço que pode ser um problema da tireoide? Bom, a tireoide, ela tem graduações. Nós temos o hipotireoidismo leve e nós temos o hipotireoidismo acentuado. Então, o hipotireoidismo leve, ou até que a gente chama de subclínico, ele gera esse cansaço que pode estar mesmo misturado com o cansaço do dia a dia que você fica confuso. E às vezes não é nem tanto o cansaço da tireoide, é o cansaço do dia a dia. Mas a partir do momento que a doença vai se agravando, se intensificando, esse cansaço também ele vai se intensificando. Então, isso vai gerando um cansaço de fadiga, de falta de energia. Então, de você passar o dia todo, em qualquer circunstância, com essa sensação de vontade de fazer nada, de desânimo, né? Qualquer movimento que você faz é difícil para você fazer. E o que vai acontecendo? Com o avançar do hipotireoidismo, primeiro, começa a alterar a sua concentração, a sua memória. Então, você começa a ter mais esquecimento, você começa a ter dificuldade de memorizar. E olha só que absurdo. Como causa edema, pode causar, inclusive, edema da língua. Então, você fica com a língua inchada. Então, a voz pode começar a ficar empastada.
arrastada, com dificuldade de falar. Então, tudo isso é progressivo, dependendo da graduação e do nível de alteração que você tem desse hormônio. Tendência ou problemas da tireoide, eles são hereditários? Sim. Ou como é que eles podem começar a acontecer? Qual é a brecha que a gente dá para que eles possam estar surgindo? Como é isso? Eles têm uma tendência muito grande hereditária. Então, se tem alguém com problemas de tireoide na família, você tem que ser avaliado, tem que ser investigado. Mas se não tem ninguém, isso não te exclui de ter um problema. Então, você pode ter e mesmo sem ter história na família. Porque muitas vezes também você nem sabe, porque a família não foi investigada. Então, muita gente tem algum tipo de alteração na tireoide sem o diagnóstico. Você descobriu se alguém da tua família? Pois é, justamente isso que eu procurei saber, logo assim que a primeira vez que eu fui no endócrino sobre esse problema na tireoide, eu procurei investigar, né, na minha parentela e não descobri ninguém, né, que teve esse problema. Então, mas será que você perguntou, mas será que também foram investigados, avaliados, né? Então tem tudo isso também, porque o nódulo, né, muitas vezes a gente não sabe, né, que tem. Agora, doutora, eu também querendo aproveitando o gancho falando com a doutora, porque a gente o pessoal chama isso aqui de 0800, tá? Consultas. Por exemplo, na época que eu estava sendo, primeiro foi o endócrino numa clínica particular, que eu fiz o acompanhamento, né, naquele procedimento do tratamento, dos exames antes de chegar à cirurgia. E depois fui para a Santa Casa. E lá, como sendo um hospital de grande porte, se precisasse, eu tinha que procurar um hospital público para fazer o procedimento de cirurgia, internação, né? Então, ali eu fui acompanhada pelo endocrinologista da Santa Casa e ele me falou algo assim interessante, né? Que eu perguntei, doutor, qual a causa de eu ter esses problemas assim, de eu chegar a esse ponto, de ter esse problema de tireoide? Aí ele perguntou para mim, você tem uma vida agitada? Sempre teve uma vida agitada? Eu, sim, sempre tive. Eu teve uma época que eu estava dirigindo 2 igrejas, aqui no Rio e Cachoeira de Macacu. Então, eu viajava muito, ficava naquela correria, o horário do culto lá, e às vezes eu estava... Teve uma época que eu estava em 1999 e 2000, eu estava dirigindo as 2 igrejas ao mesmo tempo. Dia de semana eu estava aqui, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e fim de semana eu corria, viajava para Cachoeira de Macacu. E pregando, né, direto, dando estudo bíblico e tal. Então, ele falou que, no meu caso, ele fez várias perguntas e falou que era o estresse, excesso de estresse. Eu acho que a grande pergunta é possíveis causas, o que provoca, o que pode provocar a tireoide, além da questão hereditária? Assim, não tem, hoje, é uma questão que ainda se estuda muito a respeito disso. O porquê, né? Se a gente vai analisar, hoje se observa um diagnóstico maior dos cânceres em geral. Né? Então, são algumas doenças que não tem como falar assim, olha, tem estudos mostrando que o estresse, será que são os alimentos, a nossa alimentação, né, mais industrializada? Então, hoje não tem uma explicação clara a respeito desse aumento de doenças da tireoide. Será que hoje os diagnósticos são feitos mais frequentemente do que antigamente? Porque hoje os exames são muito sensíveis, as ultrassonografias são muito sensíveis, detectando mínimos nódulos, né? Os hormônios de detecção hoje, laboratoriais, também são ultrassensíveis. Então, tudo isso é indagado. Mas o estresse, a estafa, pode desencadear principalmente as doenças autoimunes da tireoide. E com o desencadeamento de doenças autoimunes, aí vem de carona outras alterações também. Quando o paciente tem a tireoidite de Hashimoto, ou já tem uma alteração autoimune, então um grande fator de estresse pode ser desencadeante principalmente do hipertireoidismo, que é
assim, aquela hiperfunção e a liberação de hormônios para o nosso organismo, que vai causar um dano muito grande também. Algum grupo de risco? Quem pode ter problemas da tireoide? Crianças, jovens, adultos, velhos, a partir de tal idade, homens, mulheres? Quem é mais sensível? Sim. Mulheres têm uma proporção muito maior do que os homens, principalmente a partir da 4ª década de vida. Aí, e assim, mas o que a gente vai acontecer? Hoje você observa também homens com bastante doença de tireoide e até crianças. Né? Hoje você vê até adolescentes ou crianças mais jovens com hipotireoidismo. Então, quando vai pensar assim, poxa, como que eu vou pensar na criança? Quando você observa que a criança está diminuindo a curva de crescimento. Então, exatamente aqueles sintomas de cansaço, né? Você vê que a criança está menos ativa. Também uma apatia na escola, uma apatia na né? escola, exatamente. Mas principalmente se manifesta por uma redução na curva de crescimento. Então, se tiver alteração na curva de crescimento, doenças da tireoide sempre tem que serem investigadas. Perfeito, tá aí a dica, né? E me diz uma coisa, essa história de dizer que se tiver que ter um câncer na vida, que seja da tireoide. Que seja da tireoide. Olha, por quê? Isso é verdade ou é mito? O câncer de tireoide ele é menos agressivo, né? Porque normalmente você retira a glândula e você retira o câncer. Então, realmente é um câncer pouco agressivo. Mas, aí entra outra questão. Qual tipo de câncer você tem? Porque tem vários tipos de cânceres que podem acometer a tireoide. Então, ou seja, a gente vai continuar aí, se tiver que ter... O mais comum é o papilífero, né? Ainda bem que é o menos agressivo. Perfeito. Então, mas também você tem que ter um screening, tem que ter um acompanhamento muito sério, né? Na sequência nesse pós-cirurgia, né? Da retirada desse câncer. Perfeito. E até 10 anos depois, eu tive uma paciente essa semana que nós estávamos relativamente tranquilos, porque normalmente, até depois de 5 anos, você não tem nenhum risco de recidiva. E ela teve um câncer de tireoide em 2004. Em 2004? Não, já tem exatamente 10 anos. Em 2004, ela fez a retirada, ela era muito jovem, você vê, normalmente acima de 40 anos, ela é jovem. Normalmente os cânceres que acometem pessoas mais jovens são mais agressivos também. E aí, aí ela teve uma gestação e tudo vinha sendo acompanhado. Logo que ela parou de amamentar, a gente deu sequência no acompanhamento e foi detectado um gânglio. E aí esse gânglio foi puncionado e foi observado que o câncer dela tinha voltado. Uau. Quando ela foi à cirurgia, ela tinha vários gânglios e já tinham 4 gânglios com comprometimento. Então agora a gente recomeça todo o tratamento. Então não tem uma regra, né, absoluta, mas no geral é menos agressivo. Fato é que a gente tem que se cuidar, tem que visitar o médico de vez em quando, né? Tem que dar uma geral e ver se está tudo ok, porque a melhor coisa é a prevenção, né? É a prevenção, é a gente poder garantir, identificar problemas no início do que eles estão acontecendo. Isso facilita o tratamento, isso garante até maior controle de qualquer doença que a gente possa vir a ter, né? A gente vai aí para o nosso último intervalo, eu volto já para as nossas considerações, despedidas, mas eu ainda vou querer ouvir uma coisa de você. A alimentação pode ajudar na prevenção? O que mais? É possível a gente prevenir, mesmo que a gente não saiba o que ocasiona, mas é possível a gente prevenir problemas na tireoide, já que é uma glândula tão importante, né? Que a gente precisa dela para tanta coisa aí, para um bom equilíbrio na vida? Intervalo, volto já. Cabeça pra cima.